Agora está gravando. Boa noite para todo mundo, principalmente para quem está de câmera aberta. E boa noite, Instagram. Vamos fazer uma tentativa, ver se vocês me Ah, que assistem coisa de séria ladinho, você é. porque o foco é aqui no Zoom, para as convidadas especiais. Deixa eu ver aqui quem eu preciso mutar. Vamos passar o host para a dona Eunice Almeida, que a Eunice já muta todo mundo e a gente começa. Então, em primeiro lugar, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e vamos começar. Hoje, lua minguante. Vocês sabiam que foi assim que tudo começou? Que eu comecei a trazer conteúdo pro digital, para o Instagram, falando da lua. E justamente numa lua minguante, ela se tornou a minha fase preferida da Lua. E por que isso? Porque ela é a última fase do ciclo lunar. Ela é a última etapa de um ciclo que mingua. E assim como tudo na natureza, nós, as nossas emoções, as nossas relações, elas passam por fases até que elas se fecham e minguam. E não necessariamente isso é ruim, muito pelo contrário, porque o que muda é a fase, mas a lua continua a mesma. Vocês já perceberam isso? Quando a gente fala assim, nossa, a minha relação está na fase minguante. Meu Deus, então ela vai terminar. Não, a relação está numa fase minguante, mas a lua continua lá. A relação pode continuar lá. E o que pode minguar nessa fase minguante é a coisa que não está legal, é a parte que precisa mudar, é a parte que precisa transformar, é aquilo que precisa melhorar. E 2024 está batendo na nossa porta. E a gente está justamente na lua minguante que precede o momento onde a gente deve planejar o ano. E é justamente nessa fase que a gente tem que abrir mão de tudo aquilo que pode nos atrapalhar. É assim em relação ao ano, é assim em relação à semana, é assim em relação aos objetos em que a gente se apega, é assim em relação às nossas ideias. O planejar começa por uma fase de planejar também. O que significa isso? Que se eu tinha planos para 2023 que eu não consegui cumprir, eu não tenho que ficar agarrada neles e só porque eu sou uma pessoa teimosa. E vocês precisam entender a diferença entre persistência e teimosia. Essa é a época onde a gente consegue abrir mão daquilo que não é viável realizar. Pensem o seguinte: uma ideia, ela quer encarnar no mundo. Quando a gente tem uma ideia, quando a gente capta uma ideia, é um desejo desta ideia encarnar no mundo. Imagine que você quer abrir uma empresa. Uma pessoa jurídica é um ser, é uma ideia que quer encarnar através das tuas ações. Só que se você está com a mente confusa, se você não tem clareza da ideia que você está, entre aspas, tendo, que ser é esse que vai encarnar no mundo? Ele vai ter uns probleminhas, concordam? Ele vai vir num caminho talvez não muito bom, talvez não tão favorável. Então, o que acontece? A gente precisa aproveitar a fase minguante deste ano, deste mês,
desta véspera de ano novo, para a gente abrir mão daquilo que a gente não entendeu, daquilo que a gente acha que quer e talvez a gente não queira exatamente daquele jeito, daquele sonho que não é nosso e a gente está insistindo em realizar, daquele corpo que a gente não tem nem forma para comportar. Tem gente de 1,60 m olhando foto de modelo de 1,80 m e buscando aquilo incansavelmente. Hoje mesmo eu virei para o meu personal e falei assim, e aí, é esse ano que eu vou ficar loira alta? Ele olhou para mim, ele riu, lógico, né? Essa era a intenção. Mas por quê? Porque a gente deseja coisas que não cabem aonde a gente alcança. A gente sonha coisas por influência da mídia, por influências da família, por influência das nossas crenças, por influência dos gurus da internet, por influência da vizinha, por influência da mãe, por influência. A gente está tão influenciável, a gente está tão marionete que a gente não sabe mais nem o que sonho é nosso, que sonho não é. É urgente utilizar esta fase da Lua agora para destralhar tudo isso. Só que tem uma coisa. Quem está fazendo o desafio destralhar com a gente sabe. Não existe isso de destralhar só uma dimensão da vida. Por que que a gente chama nosso desafio de desafio destralhar 3D? Porque eu tenho que destralhar o que está dentro de mim, o que está fora de mim, e aquilo que está me influenciando diretamente. Eu tenho que destralhar os objetos, eu tenho que destralhar as minhas emoções, eu tenho que destralhar as minhas ideias. Eu tenho que destralhar o meu corpo físico, eu tenho que destralhar aquilo que está fazendo mal para a minha saúde, e eu tenho que destralhar aquilo que está me intoxicando. De novo, me intoxicando em 3 dimensões. Me intoxicando a mente, me intoxicando a alma, me intoxicando o corpo, intoxicando o meu ambiente. Eu tenho que destralhar as relações tóxicas. Porque senão, aquilo que até agora é um padrão mental vai se repetir de novo, porque já não é a primeira vez que se repetiu, e 2024 vai ser uma nova edição de 2018, de 2012, de 2008, desde sabe Deus quando você começou a repetir o mesmo padrãozinho. Faz quantos anos que as senhoras estão querendo emagrecer uns quilinhos? Faz quantos anos que você escreve no final do ano que você vai ler um livro por mês esse ano agora? Esse não, mas agora vai. Esse ano eu vou ler um livro por mês. Gente, destralha essa ideia. Abandona. Que tal mudar essa ideia de ler um livro por mês para eu vou aprender a ler, descobrir qual é o meu ritmo de leitura, descobrir qual é o tipo de leitura que eu gosto e descobrir em que horário eu consigo ler. Vou ler o primeiro livro e descobrir quantos livros eu consigo ler no ano. Aí eu vou estabelecer uma meta de leitura. É loucura, insanidade, é inconsciência. Estabelecer meta com base em parâmetros alheios. Ontem mesmo, estava tendo uma conversa e a pessoa falando, não, porque eu preciso perder uns quilos, não sei o que, beleza. Qual é o seu objetivo? E a gente estava falando, o nosso objetivo quando a gente quer emagrecer não é o peso na balança, a não ser que eu seja educadora física
que eu faça uma bioimpedância e que eu tenha certinho quanto de gordura eu preciso ter, quantos quilos de gordura isso significa, quanto eu preciso ter de massa magra, quantos quilos de músculo isso significa, somar tudo e descobrir o peso final daquilo. Senão, é uma viagem absurda. Eu tenho que saber qual é o tamanho da calça que eu quero vestir. Não quanto a balança tem que acusar. A balança é só para parâmetro. É só para eu me policiar. É só para saber se aquilo que eu estou fazendo está causando alteração. Porque se eu não sou educadora física, se eu não sei mexer nos parâmetros, não sei o quê, do protocolo de prega, da regra, da rebimboca, da parafuseta, se eu falo assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Gente, você pode perder uma perna, você vai emagrecer 10 quilos, tá tudo bem. A balança vai diminuir 10 quilos da perna e tá tudo bem. Tem gente que para emagrecer 2 quilos basta cortar o cabelo. Outro dia eu estava lendo uma outra que estava com 28 quilos de cocô dentro da barriga. Vocês entendem a urgência que é pensar com complexidade para estabelecer metas que realmente vão gerar o resultado que vocês estão procurando? E é em tudo na vida. Tem gente que quer ter o relacionamento dos sonhos, mas não gosta da própria voz. Não desenvolveu uma relação saudável consigo mesma e está querendo se dar bem com o marido. Tem vergonha de pegar a mão e colocar na periquita e quer ter uma relação sexual saudável. Quer aumentar a libido. Besteira! Parem de falar por aí e de colocar no papel metas sem sentido, sem saber quanto aquilo vai custar para vocês, sem topar o processo. E o meu sonho é ser, sei lá, astronauta, mas eu também quero ser mãe. Beleza, quantos anos você vai ficar estudando para ser astronauta? Qual é o percurso da carreira? Tá, é até 50 anos e você quer ser mãe quando? Entende? Maturidade, vida de adulto. Gente, vida de adulto não é ruim, vida de adulto é legal. Vida de adulto é muito legal. Só tem vida de adulto quem sobreviveu à infância. Só tem velhice quem sobreviveu. Que quem morreu, uh-uh. E se a gente tem respeito, gratidão, se a gente tem, eu gosto de chamar assim, veneração por cada fase que a gente passa, a gente consegue ver o que vem depois. E em vez de perder tempo tentando evitar o momento de minguar, a gente sabe, não, entendi. Depois disso aqui vai minguar e depois eu vou me reerguer melhor. Mentalidade. Despertar da consciência. Teve alguém ali que cortou o cabelo e emagreceu no chat. Vocês precisam entender isso. Vocês precisam ter pé no chão para estabelecer meta. Eu quero ser uma pessoa mais próspera. Será que quer? Será que você sabe o que é ser uma pessoa mais próspera? Será que você sabe quais são os ônus de ser uma pessoa mais próspera? Não, imagina, não tem ônus, só tem bônus. Será? Quem disse? Mas a prosperidade é tudo de bom. Para a prosperidade ser real, ela tem que ter fases. Ela tem que ser cíclica. Ela tem que ter
os dois lados da moeda. Nós vivemos num mundo dual. Um mundo dual significa que nós temos espírito e matéria, que nós temos claro e escuro, que nós temos sim e não, que nós temos certo e errado, que nós temos luz e sombra. Então, sim, até a prosperidade, até a felicidade pode trazer alguma dor. E se eu não me dou conta disso, eu estou apaixonada por aquela meta, seja ela, por exemplo, felicidade, prosperidade, e eu não vou conseguir ter resiliência para persistir na meta quando eu passar pela fase minguante dela. O que eu entreguei para vocês agora, nesses 20 minutos, é conteúdo de um ano de mentoria. Porque dentro desses 20 minutos, eu entreguei chaves de como estabelecer metas, de como parar de ser manipulado, de como despertar a consciência, como perder o medo da morte e como sair da hipnose da mídia. Tudo isso foi falado aqui dentro. Ah, mas eu não vi tudo isso. Sabe por quê? Porque a gente está tão acostumado a pensar na sequência de uma leitura em linhas. A gente está tão acostumado a pensar linear que quando a gente traz um bloco de informação, quando a gente traz informação cíclica, vocês não conseguem formar a imagem daquilo e aí não conseguem captar toda a informação e toda a complexidade que aquilo contém. Mas ok, dá para traduzir isso, dá para fazer parte por parte. Vamos recapitular um pedaço. Estamos na lua minguante. Então, como diz a minha sócia, por favor, da gentileza, desapeguem, larguem, abandonem, desistam de tudo aquilo que faz muito tempo que vocês estão teimando em fazer. Ah, é para eu desistir de emagrecer? Não, é para você desistir de emagrecer do jeito errado. Ah, é para eu desistir de abrir uma empresa? Não. É para você desistir de abrir, talvez, esta empresa naquele endereço com aquela pessoa. Tem coisa errada nos planos de vocês. Senão, vocês já tinham realizado. Gente, tem método para estabelecer, para fazer plano. Existe método para fazer planejamento. Existem vários. Existem uns mais seguros, outros mais fáceis. Existe técnica. Existe lógica. O método que a gente usa, a gente conecta espiritualidade e ciência. Por quê? Porque conectando espiritualidade e ciência, eu trago para o mundo real, eu saio da Matrix e eu consigo, através do despertar da minha consciência, aumentar em até 80% as chances de eu realizar essas metas. Porque meta no papel é tão lindo. Gente, não, sério, vai dizer que não é legal você pegar a agenda nova, preparar aquela primeira página, pertence a. Aí você coloca o seu nome numa letra bem bonita, porque você capricha, porque aquela página não dá para rasgar. E você começa a estabelecer suas metas ali. Tá tão lindo. Ai, dá esperança. Lógico, a gente está justamente na época do ano de esperança. Só que aí você fica só na esperança. Porque se você estabeleceu a meta com base, tipo palanque no banhado, sabe que a gente fala? Ela não vai se realizar de novo. Você pode pegar a ferramenta de coach que for, o protocolo que for, o PDA que for, seja lá o que for. Se você viajou na maionese em relação a não ter pensado na complexidade da sua meta, se você não se comprometeu com ela, mas se você não se comprometeu em viver o processo que leva até ela, você não precisa nem estabelecer.
Porque daí é só, ou melhor, pode ser que você queira pertencer àquele grupo que chega no final do ano e fala assim, ai, então, de novo, eu cumpri só 10% das minhas metas, porque eu não sei nem onde eu pus o raio do papel, onde eu escrevi as metas. E aí você vai lá e estabelece desse jeito mesmo, porque daí você vai ter assunto para falar na comemoração de final de ano da empresa, no amigo secreto, né? Ah, e as metas de fim de ano? Que meta de fim de ano? Não é? Porque daí tem papo. Por quê? Porque a cada 100 pessoas, 80 abandonam as metas logo depois do carnaval. E aí vem aquele ditado brasileiríssimo: o ano só começa depois do carnaval, né? Então o povo faz assim, vou contar. Não sei se vocês já viram isso. O povo vai lá, pula 7 ondinhas, come 7 bagos de uva, bota semente de não sei o que na carteira, mais uma nota de não sei quanto, lá guarda, faz todas as resoluções, brinda, enche a cara na noite do ano novo, detalhe, é uma noite santa, mas a gente está lá enchendo a cara. Mas vamos lá. Aí, por que eu vou começar a minha meta no dia seguinte? Dia seguinte, estou de ressaca. Festei, comi feito uma capivara, né? Daquele jeito. Ah, então dia 2, porque afinal de contas, dia 1º é feriado. Poxa, mas esse ano agora, dia 2 é terça-feira. Quem que começa os troços na terça-feira? Ah, não. Quando que é o carnaval? Ah, o carnaval é lá, eu acho que é 13 de fevereiro esse ano, não tenho certeza. Quando? Aqui, ó. Então, na quarta-feira de cinzas, eu vou para academia. Ah, mas a academia chega lá, tá fechada, quarta-feira de cinzas, ponto facultativo, nem vou, vai que eu perca a viagem. Aí amanhã já é quinta-feira, quinta, sexta já é final de semana, então é melhor eu nem começar. E aí, meu amor, vou te contar, piscou o olho, acordou, novembro, como diz a Eunice Almeida, Simone já começa a cantar e já anuncia o show do Roberto Carlos e nada aconteceu. É assim ou não é? Não é bem desse jeitinho? E tudo porque vocês não sentaram, não olharam no tal da folhinha. Não precisa nem olhar para o céu se não quiser. Hoje dá para olhar na folhinha, dá para olhar na internet. Quando que é a lua minguante que antecede toda essa... Que antecede essa curva que eu estou ligando, né? Você está ali, você está andando e de repente você vira numa curva errada e começa a patinar nessa historinha que eu contei. Só que antes dessa curva tem uma lua minguante, que é essa, de hoje, que começou terça-feira, que a gente, ou segunda, nem me lembro, que a gente está agora, que é a chance de vocês destralharem as coisas erradas que vocês planejaram. Aquilo que está entulhado na gaveta. Ah, mas eu tirei as coisas que não serviam, organizei, está tudo organizado. Ficou espaço para o novo? Não, está tudo bem certinho. Ficou espaço para o novo? Não ficou. Tem que destralhar mais. Sinto muito. Ah, mas no meu armário agora de xicrinhas de café, agora está completinho. Se você quer xicrinha de café nova, você tem que destralhar mais, senão não vai ter espaço. E quando vier a xicrinha nova, você vai entrar numa sofrência. Qual xicrinha que eu vou ter que tirar agora, que a outra chegou? Não, você tem que abrir espaço antes. Por quê? Porque é do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas. E se eu deixei a minha gaveta de calcinha plena, não cabe mais calcinha nenhuma, porque eu fiquei com dó de tirar aquela calcinha de estimação que tem uma mancha que não era para ter, a mancha do vermífugo do ano retrasado, que é amarelo neon. Gente, eu tinha uma calcinha branca linda, ela virou amarelo neon, só faltou brilhar no escuro por causa do vermífugo. Mas ok, tive coragem de jogar ela fora. Né? Porque calcinha a gente não doa, né? Vamos combinar.
Se eu deixo ali e a minha gaveta tá ali cheinha, todos os, como é que chama? Minha mãe chama de colmeia, né? Os lugares onde a gente consegue enfiar as calcinhas assim. Todas as colmeias ocupadas. Deixei espaço para o novo? Não. Aí a palavra que vocês gostam, tá errado. Eu odeio falar isso, tá certo, tá errado, mas tá errado. Ah, mas tá errado por quê? Porque, pela lógica, se você quer que algo novo chegue ali, tem que ter espaço para chegar. Vocês já. Pensei numa metáfora agora, vocês nunca mais vão esquecer. Vocês já viram mulher grávida engravidar? Hã? Mulher grávida. Tá lá aparecendo a lua cheia. Ela corre risco de engravidar? Não, me fala esse negócio. Se vocês estão gestando um monte de ideia maluca, se vocês estão grávidas dos seus planos que foram mal feitos, vocês vão engravidar do quê? Criaturas de Deus, meus amores. Aproveitem hoje que eu estou look fitness, que nem banho eu tomei para vir fazer live para vocês, que eu cheguei da rua agora, tá? Então, assim, ó, né? Não consegui destralhar nem a regata. Vocês vão engravidar do quê? Se já estão todas plenas. Às vezes, dependendo do grupo que eu estou dando uma palestra assim, eu faço um exemplo de química também. Né? Quando a solução está estável, ela pode se transformar? Morreu. Se tiver pleno, morreu. Pensem nisso. Mas pensem nisso assim, com muito carinho. Destralhem a teimosia. Fer, você falou que tem método? Tem. E a gente está ensinando de graça. Eu e Eunice estamos ensinando de graça a destralhar. A gente está no comecinho do desafio de destralhar, para passar tarefas de destralhar para vocês todos os dias. E dessa vez a gente deu o desafio de destralhar como bônus. E cadê vocês? Eu estou vendo umas carinhas que eu conheço que estão lá destralhando com a gente. Mas tem um monte de gente aqui que não está. Gente, bota, sei lá, no chat, assim que fala, bota no chat, eu quero. A gente dá um jeito de enfiar vocês no desafio do destralhar. Porque logo, mas é bônus do quê? É bônus justamente de um workshop de metas, de como estabelecer esse próximo ano. E o outro, né? Porque depois que você aprende o caminho, pelo amor de Deus, né? Não vai voltar a fazer errado de novo. A gente está entregando muito. Vocês não têm desculpa para ano que vem chegar nessa época do ano e dizer, eu não fiz aquilo. Por quê? Porque a gente vai ficar junto o ano inteiro. Esse grupo do desafio, a gente liberou para vocês ficarem juntas o ano inteiro, uma cobrando da outra. 2024, vamos lá. 2024 é o ano de Saturno. Assim como cada dia da semana é regida por um astro planetário, não gosto de chamar de planeta, porque nem todos são, né? Assim como cada dia da semana, cada mês tem um arquétipo, cada ano tem um regente. 2024 é o ano de Saturno. O que isso significa? Saturno, para quem estuda espiritualidade além da astrologia, sabe que Saturno é o deus do karma. O que isso significa na prática? Significa que a lei da ação e reação está mais em evidência. Significa que semeou, querida, você vai colher. Ou seja, se vocês estiverem no piloto automático e semearem semente de abóbora, vocês não vão colher melancia. Mas de jeito nenhum. Nunca na vida, no ano de Saturno, muito menos. Se 2024 não for planejado,
Ele vai ser o ano oficial da procrastinação. Se preparem para ver na família de vocês, nas rodas de amigos, as pessoas falando: ai, não, nada tem sentido. Ai, eu estou entediado. Ai, maratonei não sei quantas séries. Não, vamos caminhar no parque? Não, vamos jogar online. Ano de Saturno, gente. Se preparem para ver gente deprimida por cobrança de dívida, por estouro de limite, por arrependimento. Eu falei que não devia ter falado e paguei, e agora ele não quer me perdoar. Não vai perdoar mesmo. Ano de Saturno é causa e consequência. Ano de Saturno, a gente paga com a língua. Meu pai dizia assim, você já deve ter ouvido isso, a língua é o chicote da bunda. Falou sem pensar, colhe as consequências. E aí o que acontece? Saturno é sábado. O que a gente faz no sábado? O pessoal que tem aula de produtividade comigo sabe. No sábado a gente olha para trás, avalia a semana para poder domingo começar melhor, não é assim? Agora vocês imaginem um ano quase todo sábado, né? Um ano sob a regência de Saturno, que vocês não destralharam esse ano, que vocês não prepararam ele. Vocês conseguem imaginar o peso disso? Ao mesmo tempo, por uma questão de coerência, como eu disse, no mundo real tudo tem dois lados. Então, se eu plantar intencionalmente melancia, eu vou colher melancia. No ano de Saturno, aquela história de que a vida é justa vai valer literalmente. Se você souber, se você se dedicar a planejar da forma correta, vem com a gente planejar. Vocês vão colher os resultados. Só tem um jeito de não ter resultado: não fazendo o que precisa ser feito. Só tem um jeito de não fazer o que precisa ser feito: não planejando do jeito certo. Mas tem milhares de jeitos de planejar do jeito errado. É só você olhar para a vida que você tem hoje e ver quantas vezes você acertou no planejamento e quantas vezes você errou. É uma questão de tentativa e erro. Só que a vida não tem rascunho, tá? Eu acho muito importante saber disso. Os estoicos falavam muito isso. A vida não tem rascunho. Você não vai conseguir fazer no rascunho para depois passar a limpo. Na vida, ganha quem faz ao vivo. Sabe aquela história? Quem sabe faz ao vivo? É por aí. Porque na vida não tem como não ser. Você não pode tentar ter uma conversa difícil com o seu marido e depois dizer: agora esquece tudo que eu falei, porque teve uma parte que eu tinha que ter falado diferente. Aí amanhã a gente conversa de novo. Já pensou como ia ser bom? Nossa, eu ia me. Não, meu marido ia me odiar, porque daí eu ia conversar 3 vezes mais do que eu já converso, né? Mas pensa a situação. Você tem como dizer para o seu filho assim: não faça isso, velho? E você pensa: putz, surtei. Ó, esquece a bronca que eu te dei, não traumatiza, que amanhã eu brigo com você de novo, daí eu brigo certinho. Porque daí eu não vou estar na TPM e aí eu vou falar só o que eu preciso falar. Já pensou? Que delícia. Mas não é assim. E no ano de Saturno, muito menos. Certo? Sem planejar, vamos fazer parte de um grupo do procrastinar. Entendam,
a vida da gente, a gente, cada um de nós, cada uma de nós, hoje só estamos em mulheres. Nós somos como instrumentos musicais. A gente precisa estar afinado, senão a música que vai sair dali vai ser ruído, vai ser barulho. O processo de afinar é um processo de amadurecimento. E aonde que ele começa? Conhecendo o instrumento, explorando o instrumento. Se até aqui os planos de vocês, as metas de vocês não foram realizadas como vocês queriam, vamos ser humildes, gente. Essa é a palavra agora. Vocês sabiam que para destralhar precisa de humildade? Exercitar a humildade de dizer, putz, escolhi errado, preciso destralhar. Ou, putz, não serve mais. Me subestimei, me superestimei, cometi erros, sonhei errado, escolhi errado. Você precisa, o perdão, inclusive, o auto-perdão, ele tem uma linha tênue que separa a autopiedade, onde você passa a mão na sua cabeça e acha justificativa para todas as cagadas que você já fez, e o auto-perdão, aonde você fala, ok, errei, é o que tem para hoje, amanhã é outro dia, vou fazer melhor. Ponto. Objetividade, sem romantismo. Gente, o romantismo é uma delícia quando você está no momento romântico. A vida não é para ser romantizada. A vida ela é para ser vivida. O amor não é para ser romantizado. O amor é para ser vivido. Porque amor nem sentimento é. Amor é ato intencional. Se eu decidir que o meu marido é o amor da minha vida, assim ele será. Porque eu vou me dedicar a ele nesse sentido. Só que se eu não passar por um momento de destralhar as impressões ruins, os erros, os meus erros, eu vou ficar presa naquela mesquinharia. E aí a gente não consegue nem amar, nem a si mesmo, quem dirá o próximo. Porque a gente se condena e a gente se cobra o tempo todo. Vocês entenderam como é tênue isso? Eu tenho que me cobrar, mas eu não posso me cobrar o tempo todo. Eu tenho que exigir de mim, mas eu tenho que me perdoar. E eu não posso passar a mão na minha cabeça, tendo autopiedade. Senão eu vou ficar naquela tal zona que o povo não sei por que chama de zona de conforto, eu chamo de zona de estagnação, porque de confortável não tem, né? PM, porcaria nenhuma. Porque é ruim, gente. Na zona de estagnação não nasce nada. É um deserto. A zona de estagnação, ela é a definição do que é inferno, inclusive nas religiões. Tem um seriadinho, ó, lá vou eu falar seriadinho do Netflix, faz tempo esse. Tem um seriadinho no Netflix, tal do Lúcifer lá. É um Lúcifer bonitão, ainda puseram um Lúcifer bonitão. E daí, quando ele está lá no inferno, eles mostram bem claro que é viver repetidamente uma determinada cena da sua vida. Repetidamente você passa por aquilo, de preferência alguma coisa que te causou sofrimento. E você fica repetindo aquilo, isso é a definição do inferno, retratada lá no seriadinho. E eu achei fantástico, porque é a nossa vida aqui. Você fica repetindo padrão, repetindo padrão, repetindo padrão, quando não é no dia a dia, é aqui dentro da cabeça. Outro dia eu falei de preocupações das pessoas muito ansiosas. A gente fica se preocupando. Isso também não é repetir padrão? Claro que é.
Eu não estou nem vivendo aquilo, mas já estou criando na minha cabeça o problema. Eu nem cheguei lá ainda, mas eu já estou tentando antecipar aquilo que aconteceu. Olha a outra linha tênue aí. Ao mesmo tempo que eu não tenho que viver no futuro, eu tenho que ter a mentalidade de saber me prevenir das coisas que eu preciso saber superar depois. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta no chat. Olha só, não vou falar o nome porque eu estou gravando a live, depois se eu for divulgar é melhor não falar nome de ninguém. Então, assim, sinceramente, eu fico muito confusa, porque a psicóloga manda falar e escrever o que sinto. Aí tem pessoas que me falam que não pode. Opa, fiz besteira aqui. Pessoas que não podem falar porque atrai aquilo que falamos. Ah, eu adorei esse assunto, peraí. Aí falam que eu tenho que respeitar meu tempo, mas ao mesmo tempo sair da zona de conforto. É muito confuso para mim. Não consigo assimilar tanta coisa e fazer o que precisa ser feito. Não vou falar teu nome, mas assim, eu super te entendo. Porque é exatamente assim. E digo mais, não está nem certo nem errado uma pessoa ou outra pessoa. Tudo isso que ela trouxe aqui, e ela escreveu perfeitamente. Eu acho que dava para escrever ainda mais 10 situações, aonde um fala para a gente uma coisa, outro fala outra. E eu vou dizer, para aumentar o desespero por um lado, ambas estão certas, ambas estão erradas. Por quê? Porque depende do momento em que você está e do nível de consciência que você está. Então, assim, sim, existem momentos em que escrever o que você sente é uma ferramenta terapêutica. Só que se você estiver no momento errado, sob uma orientação que não dê sequência para aquilo, você vai ficar remoendo aquilo que você escreveu. E aí você vai ficar revivendo, aí você vai ficar presa naquilo que você escreveu e vai começar a ter, inclusive, constipação, porque você vai ficar presa em algo do passado. Então, existe momento e dose certa para fazer cada uma dessas coisas. Então, sim, é muito bom escrever o que sente, mas em que circunstâncias? Ó, eu sinceramente fico parada. Sim, porque vira. Essa definição que você trouxe aqui, vou terminar de ler, que daí eu continuo falando para vocês. Porque eu não sei o que fazer, não sei o que vai ser útil de fato para mim. E eu estou precisando com urgência saber o que fazer. Olha, eu quero que você me chame no privado, tá? Na verdade, Eunice, você está aí, mulher? Chama ela no privado. Eu vou falar aqui para vocês, mas merece por ter trazido o tema. E eu estou precisando com urgência saber o que fazer, porque eu estou muito mal, eu preciso de direção e orientação. Essas são as palavras, direção e orientação. Por quê? Porque a gente está minado. Vê se você se identifica. A gente está minado de tanta informação, que a gente vive aquilo que eu chamo, e ó, não estou dando diagnóstico, é uma força de expressão, tá? Uma esquizofrenia emocional. Porque a psicóloga puxa a gente para um lado ou o psiquiatra para o outro. Aí um médico puxa a gente para um lado, o outro médico para o outro. Aí a gente vê um guru na internet falando uma coisa, um outro falando outra. E a gente fica, e agora o que eu faço? Então, é o seguinte, nós, por causa deste excesso de informação, acabamos pegando as ideias prontas e a gente não está tendo tempo de respirar, olhar para dentro e dizer qual destas coisas, quais dessas opções fazem sentido para mim agora. Qual desses profissionais falou de um jeito que bateu aqui e fez eco? Como assim? Fez aquele clique de dizer assim, poxa, eu sabia que era assim. Isso significa o quê? É um eco de que a pessoa está falando uma verdade que já está aí dentro de você, tá?
Fer, a live, posso acessar depois? Esta live aqui, eu não sei te dizer, mas é que tudo depende da gravação, tá certo, dar certo. A gente o Zoom andou aprontando para a gente esses dias aí, tá? Então, gente, olha só, vou continuar no tema que ela trouxe aqui, porque eu acho ele muito, muito, muito importante. É justamente esse excesso de informações, essas soluções prontas que trazem para a gente, essas orientações esquizofrênicas que nos levam para um caminho de preguiça cognitiva. Essa não é uma força de expressão, esse é um diagnóstico. A preguiça cognitiva nos amortece a consciência. Por consequência, nos amortece a alma e a gente começa a ficar sem sensibilidade para coisas que importam. Vou dar um exemplo e vocês vão entender. Saio na rua, ou melhor, assisto o jornal. Né? As pessoas têm essa cultura no Brasil, almoçam assistindo jornal, jantam assistindo jornal, então, além de tudo, elas comem as notícias ruins, a TV ali parece que sangra de tanta notícia, tem os jornais locais, principalmente nas cidades, que se você torcer assim, parece que pinga, né? Só sai sangue daquele trem. É um negócio assim. Aí você vai vendo aquilo, ai, que horror! Ah, caiu não sei o que, lá o prédio morreu, isso, aconteceu aquilo, ah, eu tô ficando, não, eu tenho que me inteirar das notícias, e você continua vendo aquilo. Muito bem. Você não percebe que esta enxurrada de informação sangrenta vai te amortecendo, você vai criando como se fosse uma casca, e aí você sai na rua e de repente tem um congestionamento. E você começa, pô, esse congestionamento, o que aconteceu? Não, parece que daí alguém vem, passa correndo, não, parece que morreu um cara ali na frente, foi atropelado. E em vez de você ficar mal, porque se você não estivesse dessensibilizada, isso deveria imediatamente te atacar, inclusive o estômago, e dar náusea física. Uma alma que está isenta dessa casca, se alguém chega e fala, não é que morreu alguém na frente, na hora dá náusea, náusea mesmo. É um sintoma físico da informação. A gente não sente mais isso. Tem pessoas que ainda vão dizer assim, putz, vão demorar muito para tirar o cara. Tem outros que vão parar e vão passar bem devagarinho, e é por isso que está o congestionamento, porque o povo está passando e está fazendo stories, está tirando foto. E passa olhando assim, ó, mas não passa com sensibilidade. Porque aquilo se tornou comum. Você está vendo aquilo todo dia no jornal, todo dia, todo dia, todo dia. Ó, lembra que eu falei que dá problema na gravação? O Instagram já parou com tudo aqui. Deu 1 hora já? Acho que deu 1 hora, por isso que ele derrubou. Então, gente, olha só. Esse excesso de informação, esse excesso de opções nos tira justamente a presença que nos traz condições de ter consciência para fazer escolhas. Poxa, o Papa mandou eu rezar de joelho, mas isso faz sentido para mim? Não, eu vou fazer porque foi o Papa que mandou. Então, se o Papa mandar comer titica de galinha, você vai lá e vai comer. E não interessa se é o Papa, se é o Pablo Marçal, se é o presidente da República de país lá que seja, você precisa questionar se aquilo serve para você. Você precisa confiar nas pessoas que te orientam, e confiança é substância. Confiança não nasce. Você não pode chegar para a pessoa e dizer, oi, muito prazer, eu confio em você. Não confia, não pode. Isso é coisa de criança. Confiança se constrói. As pessoas vivem perguntando, como é que eu faço para confiar no meu marido? Conversa com ele, fala, preciso confiar em você. Você fez isso e isso, tal coisa, que nesse ponto eu não confio. Com o tempo, você mudando a atitude, eu vou começar, né?
vou te dar um voto de confiança e vice-versa. E assim vai se construindo confiança. E aí vocês precisam tomar cuidado com uma coisa. As tais das meias verdades. Fiquem alertas, porque na internet e na política, tá? Então, tanto esse âmbito do desenvolvimento pessoal, os profissionais, os vendedores, a política, não estou falando que essas pessoas são ruins, eu faço parte desse grupo. Mas existem sim técnicas aonde eu posso conquistar a confiança de vocês, começando o meu discurso falando uma verdade, aí ecoa em vocês como verdade, vocês baixam a guarda e eu falo uma mentira em seguida e vocês engolem a minha mentira como se fosse mais uma verdade. Eu vou repetir. Existe uma técnica das meias verdades que é usado para vender as próprias ideias. Como funciona? Primeiro eu conto para vocês que o céu é azul. Aí vocês falam assim: nossa, essa pessoa está falando a verdade, o céu é realmente azul. Aí eu digo para vocês assim: vocês nasceram da barriga da mãe de vocês. Nossa, como ela é inteligente, não é que é verdade mesmo? Como é que ela sabe? Até parece que tem uma câmera aqui em casa, pois eu nasci da barriga da minha mãe. Aí depois eu falo assim: e o melhor produto para você escrever é esta caneta. E a sua mente constrói assim: se ela falou verdade, verdade, logo a próxima é verdade também. E aí você vai lá comprar caneta porque você acreditou e não é verdade. Pode até ser, mas na maioria das vezes não é. E vocês precisam se destralhar desta confiança cega, desse modo zumbi de viver. Isso que a menina trouxe ali, eu achei sensacional. Eu vivi exatamente isso. Os meus esse questionamento que ela trouxe faz parte de romper a preguiça cognitiva. Aí ela fala assim: mas poxa, eu estou paralisada. Está paralisada justamente porque ficou confusa. Mas se ela fosse uma pessoa que estivesse tão no modo zumbi assim, ela tinha obedecido o primeiro. Ela não teria dito, opa, peraí, percebem? É isso que vocês precisam ver. Quem vocês estão obedecendo? Quem vocês estão seguindo? Ó, eu não sei o que fazer. Perdidinha da Silva. Eu falo que às vezes eu fico perdidinha com farofa. Fica tranquila, você vai receber orientação. Por quê? Porque existem momentos, contextos, doses de cada ação que a gente pode fazer na vida. Água. Tomar água é bom? Você sabe me dizer se tomar água é bom? Eu não tomei água para convencer vocês, não. Eu tomei água porque eu tô com sede. Será que tomar água é bom? Depende. Você tá com sede? Você tá com sede, então você tem que tomar mais água, porque sede já é sinal de desidratação leve. Não, eu não tô com sede. Eu tomei 1 litro d'água agora, 15 minutos atrás. Então, tomar água não vai ser bom, vai só sobrecarregar seu rim. Ah, mas eu vou almoçar daqui 5 minutos, então tomar água não vai ser bom, vai atrapalhar a tua digestão. Ah, mas eu acabei de comer, então tomar água não vai ser bom, vai ser horrível, porque vai atrapalhar a tua digestão. Claro que tomar água é bom, mas eu vou dormir daqui 5 minutos, então tomar água não vai ser bom, vai te dar refluxo. Percebem? Aí, se isso é falado fora do contexto, dentro das técnicas que a pessoa está querendo só mostrar o quanto ela sabe, o quanto ela deixa de saber, ela vai virar para você e vai dizer assim: tome água porque água é bom. E ela não te diz o contexto. Aí vem outra e fala: não tome água porque vai te fazer mal. E também não diz o contexto. Sabe o que vai acontecer com a sua cabeça? Vai surtar.
Tá, e agora? O que eu faço? Tomo água ou não tomo água? Se você não aprender a olhar para o contexto, para o momento, para entender o porquê, para ver a dose da água que você tem que tomar, o quanto, como e o porquê, você vai estar sempre dependendo da opinião dos outros. Ó, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Eunice, alô, câmbio? Oi, estão me ouvindo ou eu estou dentro da garrafa? Estamos te ouvindo. Tá. Respondendo uma pergunta que, senhor, eu estou falando na aula. Vou pegar o rumo desse assunto que estava aí. Existe uma coisa que está escrita em Atos. Paulo fala sobre isso. Quando eu era criança, eu agia como criança. Eu comia como criança. Eu andava como criança. E agora que sou homem, já não posso mais fazer isso. Porque não cabe ao homem fazer coisas de criança. Quanto à pergunta que foi colocada minutos atrás, a gente tem que observar o seguinte: nós não podemos ter obediência cega a nada e a ninguém. Hoje, essa pergunta que você colocou da confusão mental significa que você está num período mental, que é o período que a gente associa à adolescência, que é o período onde a gente começa a questionar quais as instruções que estão nos sendo dadas. E a gente já percebe que não precisa mais seguir cegamente a cada instrução. Só que existe uma coisa chamada a sua realidade. Nós, agora, neste exato momento, eu não posso falar para você, olha, comer pão é ruim, se você tiver só pão para comer. Eu não posso falar para você, olha, coma só arroz, se arroz for ruim para você. Eu não posso falar também para você, se alimente só de camarão, porque vai ser alérgica. No primeiro pedaço você vai morrer. Vamos entender que toda, absolutamente toda, unanimidade é burra. Ainda que nós estejamos aqui enquanto mentoras, vocês estão diante de duas pessoas que são carne, são humanas. Então, a gente tem que pegar o nosso saquinho de autorresponsabilidade e pensar assim: o que vai fazer bem para mim? O que hoje eu preciso? Eu, por exemplo, hoje sou uma mulher que, olhando para a minha realidade, eu não preciso de 100 pares de sapato. Mas já houve uma época em que eu tive 137. Então, hoje, vamos parar. Tá, o psicólogo está falando uma coisa, o Padre Quevedo fala outra, e o William Bonner já dá boa noite falando uma outra totalmente diferente, e eu vou chegar na casa da minha mãe e minha mãe vai falar, tá todo mundo errado, me escuta. Qual é a minha realidade? O que a minha alma está pedindo? Porque a alma da gente não pede, às vezes ela grita, ela urra e a gente tampa os ouvidos para ela. E vamos falar um negócio, né? O que a alma está pedindo é uma coisa, o que aquela vozinha interior bêbada está pedindo é outra, né? Exatamente. E o que tem uma coisa assim, vocês às vezes vocês pedem assim, Jesus me ajuda. Jesus me ajuda, tem a piada de Jesus. O cara tá lá no meio da ilha e o mar está revolto, ele está agarrado na pedra, e tomando água na bunda e água na bunda, e ele está pedindo para Jesus ajudar. Chega um cara com uma canoa, ele fala, não vou de canoa, porque Jesus vai me ajudar. E aí passa um navio e ele fala, eu não vou, porque Jesus vai me ajudar. Aí Jesus se embuceta, ele vem de helicóptero, ele fala, eu não vou, porque Jesus vai me ajudar. Aí quando ele morre, ele vira e fala para Jesus, poxa, eu pedi ajuda e você não ajudou. Eu falo, caralho, mandei até um helicóptero para você e você não quis.
Então, observem dentro da realidade de vocês o que é que está gritando, porque às vezes vem com sirene que você está no caminho errado. Às vezes a sua alma está gritando, às vezes você está fazendo um negócio que não combina com você, exatamente só para preencher protocolo do outro. Porque o outro tem uma vida que você nem sabia que você queria. Mas porque o outro falou que está certo, você vai lá e fala assim, eu não gosto de usar calça jeans, mas o outro falou que é certo. Em São Paulo está 37 graus agora, uma calça jeans ia bem? Ah, lógico, se ele falou que está certo. E aí você vai para Santos de calça jeans. Está todo mundo de biquíni e você lá de calça jeans. E aí as pessoas perguntam, tá, fulano, por que você tá de calça jeans? A gente tá na praia. Porque o fulano disse que tá certo. Então eu vou viver a minha vida segundo o fulano. Eu vou fingir para os outros que eu estou alegre quando o meu coração está entristecido. Afinal, eu estou vivendo o sonho do outro. E quando eu vivo o sonho do outro, não tem espaço para eu viver o meu sonho. A minha alma, por exemplo, é uma alma que grita por liberdade. Eu não posso, em hipótese alguma, trabalhar num lugar fechado onde eu não vejo a gente. Eu nunca aceitaria trabalhar como sei lá o que de dados, não sei o que de TI, porque eu gosto de gente. E para mim, hoje vocês não vão conseguir me ver, Sil. Eu abri meu celular no meio porque eu sou uma pessoa muito tecnológica e a câmera frontal do meu celular soltou. Então, vocês não vão conseguir me ver, ó. Eu vou ativar o vídeo e vocês vão ver que vocês não vão ver ninguém. Eu estou assim, entendeu? Eu estou assim, eu sou preta, mas não tanto quanto está aparecendo na tela. Não vou conseguir me ver porque a câmera frontal do meu celular quebrou e eu preciso. Quebrou nada, eu acho que soltou na hora que abriu. Esse final de semana eu preciso resolver isso. Então, prestem atenção, não no que os outros dizem que vocês têm que ser, porque o que vocês têm que ser está escrito lá em Gênesis. Nós viemos, sim, para ter vida e vida em abundância e para dominar sobre todas as coisas, com decência e com ordem. Não deixem que a sua mãe, o seu pai, seu avô, o padeiro, não deixem que ninguém diga o que você veio fazer aqui. Porque antes de chegar, você já veio com um contrato assinado. Você assinou um contrato lá que você vinha em determinada família, você vinha fazer isso, e muito provavelmente, se a sua cabeça está confusa, é porque você está descumprindo o contrato. E descumprimento de contrato é um negócio que dá multa. Então, não reclame se você começar a se sentir sendo despejada da sua casa, que é seu corpo, e começar a manifestar doença do campo físico, do campo mental, do campo emocional. Então, por gentileza, o que a sua alma grita, aquilo que faz você, aquilo que quando você fala, faz o seu coração bater mais rápido. Sabe quando você olhava? Eu passei para as meninas uma mensagem ontem que lembra justamente a paixão da adolescência. Quando passava aquele menino, que nem tão bonito ele era, no corredor da escola, e seu coração disparava, assim, e você olhava e falava, nossa, e ai se ele olhasse para você. Se ele olhasse para você, nossa senhora, chegava a molhar as carcinhas. É isso que você tem que sentir pela sua vida. É isso que você tem que sentir quando olha para aquele homem que dorme do seu lado no canto. É isso que você tem que sentir quando ele passa a mão no telefone e fala com você. Ou você seja fria, ou você seja quente. O morno é para ser vomitado. Não sejam marromeno. Não sirvam. Uma coisa que vocês têm que entender: ao menor sinal de incômodo em roupa, em sapato,
em situação e em relação, é porque está na hora de trocar, porque não te serve. Então, por gentileza, o que faz o seu coração cantar? O que te faz feliz na vida? Obrigada, moço da buzina. Linda buzina, mas eu não posso comprar. O que faz o seu coração cantar? O que te faria feliz? O que você faz até de graça? O que é uma coisa que você faria com o pé nas costas e não julgaria que aquilo tomou o seu tempo? Eu converso com pessoas o tempo todo. Eu vou na feira, eu converso. Por sinal, eu estou chateada porque eu esqueci o abacaxi na barraca do moço. Cheguei para fazer o negócio do abacaxi. Cadê o abacaxi? Não tem. Por quê? Porque conversei com o moço demais. Eu converso, eu gosto disso. A minha vida, se fosse muda, ia ser um inferno. Se eu vivesse numa ilha deserta, ia ser 2 infernos. Porque aí eu ia ficar. Não tinha para quem comentar das minhas plantinhas. Então, pensem sobre isso. O que faz a alma de vocês cantar? Não se conformem. Não se conformeis com as coisas daqui, porque aqui não é a sua morada, tá bom? Agora eu vou calar a tal da minha boca. Termina a sua live, dona Fernanda. Eu finalizava, ter que finalizar com historinha. Quando eu casei com meu atual marido, que é o segundo e o último, se tudo der certo, 10 anos, né? Ele me conheceu, eu estava trabalhando. E eu amava o que eu fazia. Eu fazia o que eu faço hoje, mas não era no digital, era no presencial. E ele se apaixonou por mim daquele jeito. Passou um tempo, passou 1 ano e meio, mais ou menos, eu engravidei. Aí eu tive um problema numa empresa que eu estava trabalhando e fui desligada e tal. E como eu estava grávida, a gente decidiu que eu não ia voltar a trabalhar. E nasceu a minha filha, imagina, amo de paixão, minha caçula, vocês algumas conhecem. E um dia, mesmo eu naquela alegria da terceira maternidade, e nossa, eu amo ser mãe, vocês não têm noção. Mas esse homem virou para mim e falou assim: Eu preciso te falar uma coisa que está me preocupando. Faz muito tempo que eu não vejo teu olho brilhar. Olhei aquilo, nossa, eu fiquei arrasada, meninas. Chorei assim, como assim? Já, né? A pessoa pós-parida já pensa assim: Meu Deus, ele está achando que eu não amo. Ai, o que está acontecendo? Perdeu a paixão, não tinha nada a ver. Ele estava falando de mim. Ele falou: Não, eu não vejo mais, está faltando um brilho no olho que você tinha e você não tem. Passou um tempo, aquilo para mim ficou no âmbito do mistério, né? Isso foi o que? 2015, mais ou menos, final de 2015, 2016. Quando eu voltei a trabalhar, não assim naquele ritmo frenético que eu trabalhava antes, mas retomei as minhas atividades, voltei a botar no mundo meu propósito, um deles, porque eu tenho muitos, vocês também têm, vocês só não sabem disso. Ele um dia do nada virou para mim e falou assim: Sabe aquele brilho no olho que lá anos atrás eu falei para você que tinha sumido? Sei. Eu já pensei, vai dizer que continua não vendo, né? Sabe quando você já derruba aquele bico? Ele virou para mim e falou: Pois é, voltou. Gente, aquilo me deu uma alegria. Então, assim, como que você faz para discernir o teu falso eu do teu verdadeiro eu? Como você faz para distinguir se quem está falando no seu ombro é o anjinho ou é o diabinho? Como você faz para saber se o grilo falante que está ali é de confiança ou não? Você precisa ter parâmetros próprios, como esse, por exemplo. Eu hoje sei que quando eu estou no caminho errado, o meu olho não brilha, o meu estômago dói, eu não tenho disposição, eu me vejo procrastinando. Se eu me ver procrastinando, hum,
tem alguma coisa pegando que não tá legal. Poxa, mas eu não faço o que eu tenho que fazer. Será que você quer fazer o que você ia fazer? Mas tá mais gostoso assistindo Netflix. Aí tem mais uma coisa para distinguir. A gente não tem que querer fazer só o que está gostoso, a gente tem que aprender a gostar do que nos faz bem. Algumas pessoas aqui sabem, eu levei 40 anos, mas eu aprendi a gostar de fígado. Eu odiava, gente, vocês não têm noção. Eu odiava de morte o tal do fígado de boi. Mas hoje eu aprendi a gostar, eu preciso dele. Porque quando você faz aquilo que você não gosta, você está sendo só instrumento do seu ego. Então, cuidado quando dizem que você precisa fazer o que precisa ser feito e não vai ser gostoso. Não vai ser gostoso desde que você tenha birra, porque se você aprender a gostar por saber que aquilo faz parte do processo, pode ser gostoso também. Um adulto de verdade, maduro, que conhece o valor do ser humano, que é, se eu reconheço o valor do ser humano que eu sou, eu consigo pegar aquilo que eu acho um saco fazer e como eu sei o valor daquilo, eu consigo transformar o meu estado de espírito e eu posso fazer como os cavaleiros templários fizeram. Eles foram queimados na fogueira e eles foram para a fogueira cantando. Vocês sabem por que os templários foram para a fogueira cantando? E por que que quando eu vou lavar louça eu vou cantando? E por que que quando aparece o desenho da Branca de Neve, ela está varrendo a casa cheia de passarinho cantando e a gente pensando, meu Deus, o que que essa mulher está cheia de passarinho? Tem que aprender a gostar das coisas. Por quê? Porque a nossa alma permanece livre quando eu estou fazendo as coisas. Aí agora trecho bíblico de boa vontade. Para quem não sabe interpretar na Bíblia o que é boa vontade, é isso. É eu fazer as coisas de boa vontade, mesmo aquelas coisas que eu achei que era ruim. Mesmo aquelas coisas que no fundo eu acho um saco, mas eu posso encontrar prazer naquilo. Se tá calor, eu vou lavar a louça, eu posso encontrar prazer em botar a mão na água fria, por que não? Eu posso encontrar prazer em ver a louça limpa? Vocês precisam ver como eu amo quando eu vou lavar a louça e eu tô bem de mau humor, eu falo, tá, o que que eu vou fazer hoje para eu conseguir gostar de lavar essa louça? Aí eu arrumo o escorredor de louça de uma forma que ninguém arruma. Os pratinhos estão em ordem por cor. Os copos estão enfileirados, os iguais, os diferentes com os diferentes. Aí no porta-talher eu coloco faca, todas as facas juntas viradas para o mesmo lado, e aquele escorredor de louça fica organizado e aquilo eu encontro prazer naquilo. Ah, mas eu já era assim? Não, eu inventei que ia ser assim, topei a brincadeira e gostei. E é assim. Às vezes eu tô cansada de dirigir. Eu dirijo o dia inteiro, vocês não têm noção. Tem muita gente aqui que conhece meu escritório volante, né? Que eu trabalho, nem é no motorhome, é na direção mesmo. Mas eu aprendi a encontrar prazer nisso. Consigo o tempo todo? Claro que não. A gente não consegue estar consciente o tempo todo. A gente não consegue estar presente o tempo todo. E uma das formas de você discernir qual vozinha que está falando dentro de você é em relação à alegria que você está sentindo. Felicidade é isso. É estar presente, fazendo algo de boa vontade que não está te roubando, que não está fazendo você se sentir mal. Então, se eu estou lavando a louça, ai que saco, estou demonizando aquele troço, aquilo vai fazer mal para o meu fígado, para o meu humor, vai me trazer ruga, a louça não vai ficar bem lavada, e o que eu ganho com isso? Mas esse é o piloto automático da maioria de nós.
Então, eu preciso estar presente para que o meu piloto automático deixe eu lavar a louça. Porque se o meu piloto automático for lavar a louça, é muito capaz que ele vai quebrar mais um pratinho. Agora, vocês pegam tudo isso e transformam numa metáfora. Porque é assim para tudo. Segredo último, e aí eu vou falar e vou sair correndo e nós vamos acabar a live, porque senão a gente vai entrar em mais um tema aqui. Vocês sabem o que dá para substituir nesse meu exemplo da louça? Mulherada de libido baixa. O sexo com o marido, com o parceiro. Ai, eu amo, é o amor da minha vida. Não, é o meu marido, mas a minha libido está tão baixa, eu não tenho vontade. Você tem vontade de ir lá lavar a louça? Não tem. Ah, mas eu tenho que ir forçando? Não. Você tem que descobrir em você o prazer naquilo. Despertar a sua libido pelo sexo, pela louça, pela casa limpa, pelo dia de sol, pelo dia de chuva, pelo verão e pelo inverno. Mas eu não gosto de inverno. Então, quando você fala isso, você já sabe qual é a voz que está falando dentro de você. É o falso eu. Quando a gente demoniza, quando a gente excomunga alguma coisa que a gente fala, né? Fica excomungando aquilo lá, é o teu piloto automático. Por que que eu sei? Porque nós viemos da mesma origem. A nossa essência é a mesma. Então a gente sabe reconhecer numa conversa quando é o eu do outro que está, quando a pessoa está presente ou quando ela está pensando lá no outro negócio, está falando no piloto automático. Vocês vão treinando isso, vocês vão ver. Então, pensem nisso, destralhem as ideias malucas que vocês tinham até agora que impediam vocês de realizar as metas. Mergulhem nessa lua minguante. Venham destralhar com a gente, que a gente está ensinando de graça, tá bom? E amanhã tem live. Mas amanhã eu Almeida, olha, da onde que eu tirei Eunice Almeida? Né, Eunice? A Eunice Almeida amanhã vai falar de algum jeito, a câmera dela vai aparecer. Mas vamos dar um jeito, ela vai dar um jeito de falar. E amanhã tem live. Beleza? Então, um beijo para vocês. Vou chamar você no privado que falou, né, do tema que eu adorei tratar, que trouxe mais um conteúdo para a live. E amanhã tem mais neste nível aí para mais, tá bom, gente? Então, um beijo para vocês e até amanhã. Eu não sei da onde exatamente cada uma de vocês veio, porque eu coloquei o link em vários lugares, teve gente que foi convidada por outras pessoas. Então, para vocês receberem o link da live de amanhã, vocês vão ter que dar um oi no privado da onde vocês viram o link. Então, por exemplo, se foi um link que eu coloquei, manda um oi no meu privado, para daí a gente colocar vocês num grupo específico, porque tem dias que não dá para colocar link em todos os grupos, que o povo fica bravo. Beleza? Então, até amanhã, um beijo, durmam com Deus, uma excelente noite, bom descanso. Tchau.